Olá, eu sou a Raquel do ateliê Rari Arte e hoje nós aprenderemos a fazer uma linda capa de máquina de costura, que além de proteger a nossa máquina, vai dar um toque todo especial na decoração. Essa capa de máquina foi feita especialmente para esse modelo, Janome 2030 QDC. Mas com as dicas que eu vou dar a seguir, vocês conseguirão facilmente fazer qualquer tamanho de capa de máquina para qualquer modelo. Eu vou utilizar essa composição para fazer a minha capa de máquina, todos puxados para o tom do lilás. Esse aqui para as laterais, esse lilás liso para o forro, esse aqui para o corpo e este para o viés. Todos eles têm um corte de meio metro de tecido, ou seja, 50 centímetros por 1,5 que é a largura do tecido. E para cortar, a gente precisa pensar em uma forma de aproveitar ao máximo esses tecidos. Esse aqui que eu vou utilizar no corpo da capa de máquina, tem aqui 50 centímetros, mais ou menos, de largura, nesse caso aqui, nesse corte. E a única coisa que eu preciso fazer é cortar o comprimento que eu preciso, a largura, porque a minha largura vai ser menor do que 50 centímetros. Então, ele vai ficar dessa forma aqui, olha. Eu já cortei. E tirei uma faixinha daqui, olha. Como o meu corte de tecido tinha meio metro de largura, eu já aproveitei a largura daqui, tirei uma faixa que eu não vou precisar nesse projeto e deixei a medida ideal para poder fazer a capa da máquina. Esse outro corte aqui que sobrou, eu vou utilizar para um outro projeto. Então, a gente dobra direitinho e guarda. Essa faixinha eu também vou guardar, porque daqui eu posso fazer um viés para uma peça menor, posso fazer um fuxico, posso utilizar ela de várias formas e aplicar em outras peças que eu vá trabalhar. Então, a gente guarda numa caixinha bem organizadinho todos os retalhos e as sobras dos nossos projetos. É bem legal, dá pra gente fazer um monte de coisas. E essa parte aqui eu vou utilizar para fazer a capa. Então, eu vou reservar
E a gente vai cortar o forro da mesma forma, nas mesmas medidas. Está aqui, olha. Eu tirei do meu corte de 0,5 metro, da mesma forma, né? Tirei a faixinha, que nesse caso teve uma diferença aqui, porque o corte do tecido pode ser que tenha sido mais do que 0,5 metro. Então, essa faixinha eu vou guardar para fazer um viés, fazer uma outra aplicação. E esse aqui vai ser o meu tecido de forro. Vou guardar também, reservar, para poder cortar as laterais. Eu vou demonstrar o corte das laterais no tecido de forro, que é um tecido mais claro de destaque, para que vocês tenham ideia de como deverá ser feito esse corte para aproveitar melhor o tecido. Então, aqui estão as duas laterais da capa. Eu vou reservar aqui só para que vocês possam observar melhor como foi feito o corte aqui. Se eu posicionar assim, para fazer o corte, já nessa parte aqui de cima, olha, não vai dar. Vai ficar faltando um pedaço. Então, não tem outra forma de fazer o corte. Eu posso fazer assim, para obter o corte. Assim também não dá, porque vai ficar faltando aqui na parte de cima. Então, vai ter que ser assim, olha, para poder fazer os dois cortes. E eu vou reaproveitar essa outra parte aqui em um outro trabalho. Ou eu poderia fazer também assim, olha. Coloco aqui e aqui. Tudo vai depender da utilidade que eu vou dar para essa parte aqui. Às vezes eu tenho já um outro projeto em andamento, onde eu possa utilizar esse pedaço. Então, eu sempre tenho que pensar na melhor forma de aproveitar esse tecido. Esse daqui é o tecido de topo que vai na parte de fora. Esse aqui vai ser o meu tecido de forro e eu vou cortar exatamente a mesma medida. No meu caso, a forma que eu acho mais interessante para aproveitar o tecido vai ser assim. Então, eu vou fazer esse corte. Eu não gosto de trabalhar com essa parte aqui furadinha, que é a auréola do tecido, então eu vou retirar ela. Também alinhando com a minha régua de patchwork. Então, o meu corte será feito assim. Eu posso até posicionar o meu tecido aqui e fazer um corte me baseando nesse tecido. Não tem problema. Dá para fazer assim também ou bem medidinha na base de corte. Essa é uma das formas de fazer o corte. Viro aqui com cuidado para o meu tecido não sair do lugar. Alinho bem aqui. Fazendo esses tipos de corte, a gente já consegue observar se o tecido está cortado torto ou não. Porque a gente consegue ver as diferenças, mesmo que pequenas. Como esse tecido vai ser quiltado, eu posso deixar para refilar ele no fim, depois que eu fiz o matelaçado com a manta, tudo direitinho. Então, aqui eu venho, divido em dois, para fazer as duas laterais. Aqui eu já posso até fazer a medição correta, da medida que eu preciso. Aqui estão as duas laterais e o forro de cada uma. Eu vou reservar e cortar o viés. Desse tecido mais escuro, eu vou cortar o viés. Aqui eu tenho um corte que eu já utilizei para uma outra coisa. E vou tirar o viés aqui do comprimento.
Então, é só a gente dobrar, alinhando bem, deixar bem certinho, com o tecido dobrado mesmo, porque esse cortador, mesmo que ele seja esse menor, ele consegue cortar 4 camadas de tecido tranquilamente. Então, eu vou virar aqui e vou colocar aqui a medida que eu preciso. Alinhando a borda do tecido aqui com a régua de patchwork. E vou tirar o corte inteiro aqui, olha. Faz uma pressão um pouquinho maior, porque aqui a gente está cortando 4 camadas de tecido, né? Olha aqui. 1, 2, 3, 4. Essa faixa é para uma lateral. Obviamente que vai ter sobra, mas não vai ser suficiente para as duas. Então, eu preciso cortar outra faixa. E aqui eu tenho os 2 vieses para dar acabamento nas laterais. Além dos tecidos, eu vou utilizar a manta para fazer a estruturação. Já cortei para as laterais e para o corpo da capa de máquina. Depois de separado todos os materiais e feito todos os cortes, o próximo passo é fazer a estruturação de todas as partes. Eu vou levar essas partes para o ferro de passar, para poder aderir o tecido na manta, e em seguida nós vamos fazer o matelaçado. Lembrando que esse tecido é o de topo, que vai para o lado de fora da peça. O corpo da capa da máquina é um corte grande de tecido. E quando a gente vai fazer a estruturação, pode ser que encontre um pouco de dificuldade, porque às vezes a cola que tem na manta não é suficiente para deixar o tecido fixado. Muitas artesãs gostam de utilizar a cola em spray, que é uma cola temporária. Se você optar por utilizar essa cola, forre todo o local onde você vai fazer essa fixação, porque essa cola danifica a mesa de corte, a base de corte, danifica a régua, o cortador. Então é importante que você forre com um tecido ou um papel todo o local e siga as instruções do rótulo para poder fazer essa fixação. No meu caso, eu não vou utilizar a cola em spray e vou colocar alfinetes para me auxiliar durante o matelaçado. Antes de alfinetar, eu preciso definir a angulação e a largura do meu quilting, ou matelaçado. Eu vou utilizar a angulação de 45 graus e vou fazer essa marcação mais ou menos no centro. Vou cruzar. Nesta peça, para fazer esse matelaçado, eu vou utilizar um pé calcador específico. Então, não será necessário fazer vários riscos, riscar a peça toda, somente os 2 riscos em X. Agora, eu vou alfinetar para deixar o meu tecido bem certinho, para que ele não saia do lugar na hora de fazer a costura.
A peça já está toda alfinetada. Eu vou reservar e vou fazer a mesma coisa aqui com as laterais. Eu vou utilizar a mesma angulação, que é de 45 graus. Prontinho, agora é só ir para a máquina. Esse aqui é um pé calcador facilitador para o quilting, ou matelaçado. Ele é muito utilizado. Algumas máquinas já vêm com esse pezinho, outras não. Aí nós precisamos comprar. E ele é muito interessante. Ele vem com esse guia aqui, para a gente poder seguir a costura reta, sem precisar ter que riscar a peça toda. E esse dentinho aqui trabalha em conjunto com esse dentinho aqui da máquina. E dessa forma a máquina consegue concluir a costura. Uma outra opção é você comprar somente o guia, que é esse ferrinho aqui, que inclusive se solta daqui. A gente pode encaixar ele aqui atrás na máquina, tem um lugarzinho para a gente encaixar. E utilizar da mesma forma. Porém, ele não vai ter o trabalho de puxar o tecido, de facilitar a costura, somente de fazer a costura reta, sem precisar riscar a peça toda. Para colocar esse pé calcador, a gente precisa retirar esse aqui. Então, tem um parafusinho aqui que a gente vai desparafusar. Tem que tomar muito cuidado para não descer a agulha, a máquina está ligada, para não acontecer nenhum acidente, porque a minha agulha está aqui, eu não tirei. E aí, eu vou encaixar ele aqui, olha, nessa parte, aqui, nesse ferrinho que está descendo. Só que tem um detalhe. Essa alavanquinha aqui, ela tem que ficar, eu vou descer aqui só para que vocês possam ver. Ela tem que ficar aqui em cima, olha. Não pode ficar por baixo. Então, quando eu for colocar pé calcador aqui, eu tenho que tomar o cuidado para que ela, ó, fique em cima. Aí, eu já até posso subir a agulha para facilitar. E vou encaixar exatamente nessa regiãozinha aqui, onde tem até uma depressão. E ela vai ficar assim. Coloco o parafusinho de volta. Que é um pouquinho chato, mas é só ter paciência. E uso essa chavinha aqui para apertar. É bom não apertar muito para não espanar. Então, você tem que sentir até o limite aqui de onde você tem que apertar. Prontinho, meu guia está colocado. Esse guia aqui de ferro é o que vai definir a largura do meu matelaçado. Eu posso me basear pela máquina, porque aqui tem algumas marcações. Eu levo o ferrinho para lá ou para cá. E posso também fazer a primeira marcação na minha peça e depois seguir com aquela costura. A máquina já está preparada para fazer o matelaçado. A numeração da máquina, a configuração também já está adequada. Agora é só a gente começar a fazer a costura. O tecidinho também, a estrutura já está riscada, alfinetada e a manta também já está aqui por baixo. Eu vou escolher uma das marcações, pode ser essa ou essa,
E vou fazer a costura em cima do risco. A primeira costura já foi feita. Eu vou posicionar essa costura no meu guia. E então, a agulha vai bater aqui desse lado, fazendo a outra costura. Então, eu posiciono ela alinhadinha aqui, ela não vai se encontrar aqui nesse primeiro momento. Desço o meu pé calcador. Desço a agulha e continuo a costura. Tiro o alfinete e vai observando aqui, ó, ela tem que estar bem alinhada com o meu guia. A partir desse momento, eu não vou mais me concentrar na agulha, e sim aqui, para que a minha costura não saia torta. Então, fixa o olhar aqui no seu guia e deixa a costura bem alinhada com ele. Vai cortando todos os fiozinhos para que eles não se enrosquem aqui do lado de trás. Feita a segunda costura e assim por diante, sempre alinhando a última costura com o meu guia. Aqui a gente já consegue perceber que ele já vai encontrar certinho aqui, olha. Tá vendo? Se eu posiciono o tecido aqui, ele já vai pegar desde o comecinho e eu vou ter a costura toda alinhadinha com o meu guia. Desço a agulha e continuo a costura. As 3 costuras feitas e eu vou dando continuidade aqui. É importante que esse primeiro contato com o pé facilitador, que é conhecido também como walking foot, você faça a costura com bastante leveza, com bastante calma, para que ela saia bem certinha, bem reta. Mesmo que você esteja utilizando somente o guia. Esse pedacinho aqui parece pouco, mas é importante que a gente faça o matelaçado aqui também nessa ponta. Essa parte já foi feita, agora eu vou virar a peça e continuar a costura do outro lado.
Começando com o meu guia aqui e a agulha vai bater aqui. Vai alisando o tecido se você perceber que ele está saindo do lugar. Sem esticar, você vai dar uma leve alisadinha aqui, olha. Cuidado, porque às vezes inconscientemente a gente segura o tecido e não deixa a máquina trabalhar. Evite que isso aconteça, deixa a máquina puxar o seu tecido e não prenda ele na hora de fazer a costura para que não tenha aquela diferença na largura do ponto. Aqui desse lado, se a gente observar, olha, nem precisava ter feito, porque ficou bem pequenininha aqui, olha. Então, quando é assim, pode desconsiderar. Aqui está a primeira parte do matelaçado concluída. Agora, a gente vai fazer a outra parte. Quando a gente vai costurar peças muito grandes, começa a ter uma sobra de tecido aqui e acaba até atrapalhando a costura. Uma dica legal é a gente enrolar a peça e ir colocando uns prendedores aqui. Pode ser até prendedores de roupa. Então, conforme for costurando, vai enrolando para que esse excesso aqui, essa parte, não atrapalhe. Matelaçado finalizado. Agora a gente vai repetir todo esse processo nas outras partes da capa da máquina. Aqui nessa parte eu já comecei a fazer o matelaçado e é o corpo da capa da máquina, que é a parte maior e provavelmente é a parte que mais vai dar trabalho na hora de fazer esse matelaçado. Por quê? Por conta do tamanho, ela é bem maior do que as outras. Então, o cuidado que a gente precisa ter aqui também é maior. Na hora de começar a fazer a costura, essa parte aqui a gente pode ir enrolando para auxiliar e não ficar atrapalhando na hora da costura. Começa a fazer primeiro um lado e depois vem completando com a costura o outro lado. E essa parte aqui também, ela vai começar a se soltar da manta, esse tecido. Mesmo
estando com os alfinetes. Então, o que que a gente precisa fazer depois de ter completado a primeira costura? Traz a peça toda em cima da bancada da mesa onde você estiver trabalhando e dá uma esticadinha, uma alisada, uma endireitada no tecido. E se for preciso, retire o alfinete, coloque novamente para poder deixar esse tecido bem esticadinho, bem alinhado com a manta. Porque se a gente não fizer isso, quando for fazer a costura, em algumas partes você vai observar as pregas no tecido e isso não é legal. Então, essa é uma observação, é um cuidado que a gente precisa ter quando for fazer o matelaçado em peças maiores. Depois de ter feito o matelaçado em todas as partes, o que eu preciso fazer? Passar levemente, só para tirar a marca da caneta apagável, da caneta fantasminha, ou retirar o giz que você utilizou e refilar em toda a volta, tirando os excessos e deixando todas as partes nas medidas que a gente precisa. Então, aqui estão as laterais e o corpo da capa de máquina. A gente vai retirar o excesso de manta e de tecido também, usando a régua de patchwork e o cortador. Então, alinha bem aqui embaixo, primeiramente, para poder tirar esse excesso. Do outro lado também. Aqui eu estou me orientando pela régua e não pela base de corte. Agora sim, eu posso fazer o seguinte, como é uma peça grande, às vezes eu não tenho a mesa no tamanho suficiente para enquadrar essa peça aqui. Então, a gente pode fazer o seguinte, eu gosto de dobrar pelo lado da manta. Já que eu alinhei essas duas partes, eu vou colocar elas bem certinhas aqui, bem direitinhas, unindo essas duas partes aqui. E vou refilar esse lado aqui. Mas tem que estar tudo muito bem alinhadinho aqui, ó, não pode ter saído do lugar. Então, acerta bem aqui, para que esse corte seja feito bem certinho. Isso para o caso de você ter uma mesa de corte, uma mesa de trabalho num tamanho menor, né, do que a sua peça. Então, eu vou alinhar aqui por cima e vou retirar o excesso aqui das laterais. Eu posso deixar essa parte aqui para baixo também, eu acho que vai ser até mais fácil, porque eu consigo ter a noção exata de que o tecido está no lugar certo. Então, eu alinho aqui por baixo e venho para retirar o excesso das laterais. Aqui do outro lado a mesma coisa, eu trago a parte do tecidinho aqui para baixo, alinhando bem. E retiro o excesso. Agora sim, a peça está toda refilada. Eu vou fazer a mesma coisa com as laterais. Vou retirar o excesso. Refilando, né, que a gente fala, e esquadrejando. Esquadrejar é você deixar a sua peça como um quadrado. Você vai utilizar a base de corte e a régua de patchwork. Porque normalmente, quando a gente faz o matelaçado e faz a estruturação, a peça ela fica um pouco tortinha. Então, a gente precisa fazer esse processo de refilar e esquadrejar.
Aqui eu já posso utilizar a base de corte, alinhando a minha peça, para deixar ela bem certinha. Por isso que é bom, quando a gente for fazer o corte dos tecidos, principalmente quando for fazer o matelaçado, cortar sempre com um pouquinho de sobra, até 1 centímetro de sobra, porque quando a gente for refilar, a peça não vai diminuir. Se eu corto da medida exata, o que que acontece? Se eu preciso refilar, né, recortar os excessos, esquadrejar, se era, por exemplo, 30 centímetros exatos, já não vai mais ter 30, vai ter 29,5, 29. Então, é interessante cortar sempre com um pouco a mais para poder chegar na medida exata que a gente precisa. Uma observação importante é que as duas peças, as duas laterais, têm que ter a mesma medida. Então, depois que você refilou, você confirma direitinho se elas estão iguaizinhas. Em seguida, eu preciso fazer a parte arredondada aqui, que é a parte de cima da lateral. Então, eu vou utilizar um gabarito. Você pode utilizar uma tampa, qualquer tampa de tupperware que você tenha em casa, algo redondo para você fazer essa marcação. Eu gosto de riscar pelo lado da manta, para poder enxergar bem o risco e fazer o corte certinho. E ele vai ficar assim, com essa parte aqui arredondada. Agora é só recortar bem em cima de onde a gente riscou. Prontinho. As laterais já estão arredondadas aqui na parte de cima. E para finalizar a parte dessa estrutura, finalizar o processo de matelaçado e tudo mais, eu vou fazer uma costurinha de segurança em toda a volta de todas as peças, das laterais e do corpo da capa da máquina. Para quê? Para que não fique abrindo essa parte aqui, ó, forma essa orelhinha, na hora de fazer o acabamento, acaba atrapalhando. E essa costurinha também vai segurar o meu matelaçado. Então, é muito importante que a gente faça ela. Eu gosto de fazer a costura tipo zigue-zague, que o acabamento fica muito melhor. Finalizada a costura de segurança em todas as partes, o próximo passo é fazer a costura do forro e a montagem da capa de máquina. Se você quiser decorar sua capa de máquina, colocar algum bordado, alguma renda ou alguma aplicação, eu recomendo que você faça isso antes de colocar o forro, porque aí a costura não vai aparecer pelo lado de dentro. Aqui na minha, eu coloquei um bordado aqui numa das pontas e vou mostrar como eu fiz para colocar esse bordado fazendo do outro lado, na outra ponta. É muito simples. A gente vai medir aqui 10 centímetros a partir da borda e riscar com a caneta fantasminha, com a canetinha, com a caneta apagável ou com o giz. Bem retinho. Então, é só posicionar o bordado aqui em cima
dessa marcação, desse risco, deixando bem alinhadinho, pra gente poder fazer uma costura bem retinha. Coloco um alfinetinho aqui, só para ele não sair do lugar. Mas isso a gente pode ir ajeitando também durante a costura. E aqui embaixo também. Então, eu vou fazer uma costura bem estreitinha nessa lateralzinha aqui e aqui também. Com os bordados já costurados, a decoração toda feita, o próximo passo é colocar o forro aqui pelo lado de trás. Como o meu tecido é liso, não tem lado direito ou avesso, mas caso você for trabalhar com um tecido estampado, o lado avesso em contato com a manta. A gente posiciona aqui bem certinho, bem alinhado, dá uma boa alisadinha assim e leva ao ferro de passar para poder assentar bem esse forro e deixar ele grudadinho aqui na cola da manta. E em seguida, a gente vai fazer uma costura de segurança em toda a volta. Pode ser a costura reta mesmo, mas é uma costura bem estreitinha para deixar o forro bem preso aqui nessa estrutura. Depois de passado, é só alfinetar em toda a volta para não sair do lugar quando a gente for fazer a costura de segurança. Agora é só ir para a máquina. Fiz a costurinha de segurança em toda a volta para prender o forro. Nas laterais, eu vou seguir o mesmo processo para colocar o forro, com a única diferença de que aqui não tem o bordado, mas a gente pode colocar também se quiser algum detalhe, fazer alguma decoração. Eu vou colocar o tecido de forro aqui em cima, levo ao ferro para passar bem. Essa parte aqui arredondada eu posso fazer depois. Se quiser fazer antes de passar o ferro e a costura de segurança, tudo bem, mas eu acho mais fácil fazer o arredondado depois. Passa bem, leva para a máquina de costura para fazer a costurinha de segurança em toda a volta e então retira o excesso seguindo o molde. Aqui já está passadinho, agora eu vou alfinetar. E vamos para a máquina de costura. Costurei todo o forro, agora é só tirar o excesso. E aqui a gente vai cortar. Vai repetir o mesmo processo na outra lateral e as duas já estão finalizadas com o forro colocado. O próximo passo é fazer a montagem da nossa capa de máquina e a finalização com o viés. Antes de fazer a montagem da capa de máquina, a gente precisa fazer o acabamento com viés em algumas partes. Se você cortou o viés como eu, usando a largura do tecido, que é de 1,5 m, 1,45 m, vai depender muito do seu tecido e do fabricante, essa parte aqui, se você souber aproveitar bem, vai dar para fazer a capa de máquina todinha. E eu vou te explicar como eu fiz para poder aproveitar da melhor forma essa faixa aqui de viés. Aqui está minha faixa comprida, olha, do jeito que eu cortei, eu não tirei nenhum pedaço, somente aquela parte da auréola aqui nas pontas, olha. E aí eu vou fazer o seguinte, eu não preciso nem medir, eu posiciono ela aqui sobre uma das laterais e corto com a tesoura mesmo. Venho aqui, coloco bem certinho, não deixa sobra nem falta de tecido. E faço um cortezinho. Aqui eu já tenho para uma parte da minha lateral o viés. Para outra lateral, eu não vou tirar dessa faixa aqui, eu vou tirar da outra faixa, porque senão vai faltar, não vai dar certo. Então, a gente reserva aqui. E aí, essa outra parte,
que a gente vai cortar vai ser daqui, olha, do corpo da capa de máquina. Vou posicionar aqui também, bem certinho, sem falta e nem excesso. E venho e corto com a tesoura. Para uma parte, eu também já garanti o meu acabamento. Agora, para outra parte, eu não vou tirar dessa faixa aqui. Eu vou tirar da outra faixa. Esse pedaço que sobrou vai ser para a gente fazer o acabamento aqui nessa lateral. Ele dá certinho e ainda fica com a sobra para a gente fazer o acabamento final. Então, se você cortar o seu viés desse jeito que eu cortei, não vai ter problema algum, não vai faltar e você vai ter aproveitado da melhor maneira possível a sua faixa de viés. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a outra faixinha e vou cortar para as outras partes, seguindo o mesmo passo a passo aqui que a gente fez. Para reforçar bem, olha, eu vou colocar aqui, corto um pedaço, reservo. Agora, eu vou pegar aqui de novo a base da minha capa, posiciono aqui o meu tecido e corto. Prontinho. Agora, eu já tenho aqui o acabamento, olha, para as duas partes de baixo. Esse aqui que sobrou, eu vou fazer a lateral. O outro também maior, a outra lateral. E a parte lateral do corpo já está também com o seu pedaço de viés garantido. Existe mais de uma maneira de colocar o acabamento com viés. Aqui eu fiz o meu viés do próprio tecido, da própria composição, porque eu acho que a peça fica muito mais bonita. Mas você também pode utilizar o viés pronto. Eu vou colocar o lado direito do tecido com o direito aqui, voltado para o forro, alinhando bem aqui, ó, nessa parte de baixo. Coloco um alfinetinho para não sair do lugar. Se quiser colocar aqui embaixo também pode colocar. E nessa parte aqui de baixo, eu vou fazer uma costura definitiva com retrocesso no começo e no fim. Essa vai ser a primeira costura do meu viés. Aqui na máquina, a configuração que eu vou utilizar é a costura reta, posição central da agulha e a largura de ponto 3. Então, eu vou posicionar aqui o meu tecido, a minha estrutura, bem rente ao pé calcador aqui. Desço a agulha, dou uns pontinhos para frente, faço o retrocesso e continuo a costura em toda essa extensão, respeitando bem o pé de máquina. Finaliza com retrocesso, sobe a agulha, levanta o pé calcador, corta a linha. Prontinho, a primeira costura está feita. Agora, a gente vai fechar esse viés. Aqui nessa parte, eu vou levantar o viés assim, e eu posso vincar com a unha ou levar o ferro de passar, tanto faz. Para facilitar a costura do viés, ou debrum, como também é conhecido, a gente vai dobrar na medida que a gente precisa, de forma que esconda a costurinha de baixo. E já pode colocar um prendedorzinho ou mesmo um alfinete para ele ficando no lugar e vai facilitar bastante quando a gente for costurar. É lógico que se durante a costura sair do lugar, você retira o prendedor, o alfinete e dobra novamente, ajeita o viés para a costura ficar bem perfeita, uma costura de acabamento. Aqui onde ficou a costura, eu vou precisar fazer a dobrinha do viés de forma que ele esconda
essa costura. E ao mesmo tempo em que eu rebata aqui fazendo uma nova costura, essa costura não pode sair muito fora daqui. Às vezes acontece de sair um pouquinho, mas a gente tem que tomar bastante cuidado para que isso não aconteça. Então, vamos lá, recapitulando. Aqui eu tenho o meu viés já costurado, a primeira costura. Faz um vinco aqui, vira, a primeira dobra e a segunda dobra, que vai ser exatamente aqui. Se eu levantar um pouquinho, olha, a gente enxerga a costura de baixo. Você não vai trazer o tecido para frente, muito para frente. A dobrinha, ela tem que ser de tal forma que quando você trouxer o seu tecidinho, ele vai ficar encobrindo a costura de baixo. E você vai fazer uma nova costura aqui em cima, uma costura de acabamento bem bonitinha. E eu vou te mostrar a configuração da máquina que eu utilizo para fazer com que essa costura saia perfeita. Para fazer essa costura de fechamento do viés, que é a última costura, eu vou utilizar essa configuração aqui da máquina, que é a costura reta, a posição da agulha número 5 e a largura do ponto 3. Mas eu gostaria que vocês não se prendessem tanto a essa configuração, porque muda um pouquinho de máquina para máquina. Se a máquina não é eletrônica, e às vezes muda o pé calcador também, mesmo que você coloque essa configuração, o pé calcador é um pouquinho diferente. Então, o importante é que você consiga fazer uma costura que saia aqui, olha, bem na beiradinha do seu viés, e que essa costura esconda a costura de baixo, que é essa daqui feita anteriormente, que foi a primeira costura do viés. O resultado final dessa costura aqui para fechar o viés vai depender bastante do seu tempo de costura, da sua prática. Quanto mais você treinar, quanto mais você praticar, melhor vai ficar e melhor vai ser o seu acabamento também. Então, faça com bastante paciência, bastante calma e capricho. Aqui eu quero mostrar para vocês a posição que vai ficar o meu pé calcador quando eu fizer a costura. O meu tecidinho aqui, o meu viés, ele vai passar bem no centro, nessa fenda aqui. Não vai avançar para cá e nem retroceder, ele vai passar exatamente no centro. E a minha agulha vai bater mais ou menos aqui, olha. Mas é como eu disse para vocês, tudo vai depender do pezinho calcador, do modelo da máquina, para que a costura saia exatamente igual a essa que eu vou fazer agora. Da mesma forma que eu coloquei o viés nas laterais da capa, eu vou colocar também aqui na base, nessa parte e nessa aqui. E em seguida, nós vamos achar o centro, assim, eu vou dobrar a lateral, alinhando bem aqui, bem direitinho. Faz um piquezinho aqui com a tesoura. Na outra parte também, a mesma coisa, dobra, alinha bem aqui pelas pontinhas. E faz um cortezinho bem pequenininho aqui, menor do que um pé de máquina, pra gente poder centralizar as laterais no corpo da capa de máquina. Nessa parte aqui, eu também preciso achar o centro. Como? Eu vou dobrar ela assim, da mesma forma, une aqui pelas laterais, coloca aqui bem certinho e faz um cortezinho aqui com a tesoura, um piquezinho, aqui também, bem certinho, não pode sair fora essa marcação. Faz aqui, ó, um cortinho. E aí, eu achei o centro, tanto dessa parte quanto das laterais. Agora, é só fazer a montagem. Como que a gente vai fazer? Exatamente onde ficou o pique, eu vou unir com o pique aqui dessa parte, né, do corpo da capa de máquina. E vou colocar
um prendedorzinho para segurar bem. E essa parte aqui, ela vai acompanhar a curvatura da minha lateral. Então, nessa parte, eu preciso ter bastante cuidado. Porque ela tem que se encaixar certinho aqui. Não pode deixar formar prega na hora de costurar. Pode colocar alfinete também. E aqui desse lado também, eu vou descendo. O que não pode acontecer é sobrar tecido aqui embaixo. Tem que estar bem alinhadinho. Agora, a gente vai fazer uma costurinha de segurança aqui em toda a volta e fazer o acabamento com viés da mesma forma que eu fiz aqui, só que com uma pequena diferença. A gente vai precisar deixar uma pontinha em cada lado da lateral para poder fazer o acabamento. Aqui na máquina, observem que eu deixei o corpo da capa de máquina sobre a mesa. E aqui em cima ficou a lateral. Então, eu vou fazer a costurinha com bastante calma. Vai retirando os prendedores ou os alfinetes. E aqui nós estamos costurando várias camadas de tecido. Respeite o pé de máquina. Quando estiver chegando perto da curva, a gente tem que fazer com bastante cuidado, com mais calma, para que saia bem perfeitinha. E eu não posso deixar com que esse tecido aqui de cima corra de forma que saia aqui do lugar, olha, onde eu fiz a marcação central. Ela tem que ficar certinha, bem alinhada aqui. Cuidado para o seu tecidinho de baixo não entrar. Deixa ele bem alinhado com o de cima, segura bem. E aqui nessa parte, a costura tem que se encontrar aqui, ó, o viés. Não pode acontecer de ficar com sobra ou com falta, assim. Tem que ficar certinho, bem alinhado aqui. Muito cuidado ao fazer essa costura. Não puxe o tecido, porque se puxar, vai ter uma diferença aqui. Se você perceber que o tecido de cima, ele está vindo muito para frente e vai acontecer isso aqui, olha, ele ficar assim, ultrapassar, você tem que tentar compensar o tecido de baixo. Deixa o tecido de baixo levemente esticado e o de cima mais folgadinho na hora de fazer a costura.
Dessa forma, você vai conseguindo ajeitar as estruturas de forma que não haja diferença de tecido no fim. Eu acho legal iniciar essa costura com retrocesso e finalizar com retrocesso também, mesmo que seja a costura de segurança. Depois de costurada a lateral com costurinha de segurança, chegou a hora de fazer o acabamento com o viés. Eu vou colocar o lado direito com direito do tecido, começando aqui pela lateral, e deixar uma sobra de mais ou menos 2 centímetros, 2,5 centímetros, de modo que eu consiga fazer essa dobra aqui, para trás, assim, olha. Então, eu vou fazer essa dobrinha, pode ser 2 centímetros. Coloco um alfinete ou um prendedor e venho contornando toda a lateral. Aqui eu também vou precisar deixar um pouco de sobra. Não precisa ser uma sobra muito grande, eu posso deixar de 2,5 centímetros também. Então, posso tirar esse excesso aqui. E vou fazer a mesma coisa, eu vou dobrar, ele está assim, eu vou dobrar ele aqui. Só que ele tem que acompanhar aqui, ó, não pode sair para fora. Dobra acompanhando a borda aqui da estrutura. Coloco um alfinetinho ou um prendedor. Eu vou fazer agora uma costura definitiva com retrocesso no começo. Venho subindo aqui, faço toda a volta e finalizo aqui com retrocesso também. A primeira costura do viés foi feita aqui. Não pode se esquecer do retrocesso e de deixar a parte que a gente dobrou assim, fechadinha, de acordo com a costura. Agora, a gente vai fazer o quê? Só desdobrar aqui, desvirar essa parte aqui assim também. E quando eu for rebater pelo outro lado, para fechar o viés, ele já vai estar com essa parte aqui fechadinha, olha só. Aí, eu só vou dobrar, como nós fizemos para colocar esse viés aqui. Fecho bem fechadinho, ajeito bem aqui, coloco o prendedorzinho, escondendo essa costurinha aqui de baixo, da mesma forma, do mesmo jeitinho que a gente fez para costurar esse daqui. Coloca esses fiapinhos de linha todos para dentro, não deixa aparecer nenhum pedacinho aqui. E procura fazer esse acabamento aqui bem bonitinho, faz a dobra bem certinha. E o retrocesso que a gente vai precisar fazer aqui, pode fazer de uns 3 pontinhos, bem sutil, só para não descosturar, não soltar a costura mesmo. Coloca aqui todos os prendedorzinhos, ajeita bem bonitinho. E vamos fazer essa costura com bastante capricho. Outra dica bem legal na hora de fazer o fechamento do viés aqui nas partes curvas, normalmente esse excesso aqui de tecido, olha, de estrutura, fica atrapalhando e pode até formar pregas aqui, olha, isso não é legal. A gente precisa evitar. Como? Eu vou jogando essa camada de tecido assim, olha. Joga pra cá, joga pra lá. E conforme eu for jogando, eu vou concluindo pontinho a pontinho, mas sempre evitando de formar essas pregas aqui. Se você perceber que aqui nessa parte final vai ter um pouco de sobra de tecido, é preciso abrir aqui o seu viés, tira o prendedorzinho, abre aqui, ajeita de novo, coloca o tecidinho que tá em excesso lá pra dentro, fecha, ajeita bem e continua a costura.
porque não pode ter excesso de viés aqui. Finalizada a costura de uma das laterais, já com o viés em toda a volta, bem acabadinha. A mesma coisa que eu fiz aqui, eu vou repetir aqui desse lado para colocar a outra lateral e fazer o acabamento com o viés. E está pronta a nossa capa de máquina. Um beijo e até a próxima!